Fala, peregrino, e aí, tudo bem com você? Mais uma semana, mais uma lição 9 hoje, hein? Dando continuidade à semana passada, a vida de Jesus no altar, parte 2. Estamos aí com essa galera, Sara, Marcos, Yasmin, você que nos assiste. É um prazer estar com vocês aqui falando sobre a palavra de Deus. E o nosso tema de hoje, muito importante, traz várias lições aqui para a nossa vida, tanto como líderes de igreja ou membros de igreja e também como pessoas comuns do dia a dia, né? Fala sobre a nossa vida, tanto no ministério quanto a nossa vida particular. Vou compartilhar a tirinha com vocês, como de costume, para a gente poder falar um pouco sobre a tirinha. Tirinha na tela, olha lá. Orar é tão importante assim? Vou te contar uma coisa. Jesus era Deus em forma humana, não tinha natureza pecaminosa, e mesmo assim orava todos os dias, muitas vezes de madrugada. E entendi o recado. Pois bem, aqui nós podemos ver um diálogo entre duas amigas, provavelmente, e ali elas estão falando, mas será que orar é tão importante assim? E outra fala, olha, Jesus era Deus, e mesmo assim ele tirava um tempo todos os dias, de manhã e à noite, para orar. Ela entendi o recado então. E o texto da nossa semana é Lucas capítulo 6. Esse capítulo do evangelista Lucas, ele traz aqui várias situações envolvendo a vida de Jesus e várias situações que Jesus enfrentou e teve que enfrentar pessoas durante o ministério. E todos esses enfrentamentos de Jesus aqui eram com mestres da lei, ou seja, vamos dizer como se fossem os nossos pastores de hoje, né? Então Jesus, ele frequentemente tinha ali diálogos acalorados com essas pessoas que buscavam acusar, encontrar alguma falha na vida de Cristo, no seu dia a dia, para poder acusar ele, para poder achar um jeito de incriminar Jesus. Porém, nunca tiveram sucesso, porque Jesus, em momento algum da sua caminhada, cometeu um mínimo erro sequer. Eu destaco para este texto de Lucas capítulo 6, onde nós vamos encontrar aqui várias situações de adversidade que, após toda situação de adversidade, toda situação complicada, Jesus Cristo retirava-se, ia para o deserto, ia para um lugar afastado, onde só ele e Deus estavam, e ali ele orava e passava um tempo com Deus, buscando forças e orientação do Pai. Não só apenas pela manhã, como estudamos na semana passada, mas também ao final do dia e a cada situação de conflito, Cristo buscava a orientação de Deus. Mas espera aí, Jesus não é Deus? Jesus não era Deus? Por que ele buscava mais orientação de Deus? Me diz você. E nós, como seres humanos, que achamos que sabemos de tudo, será que nós realmente sabemos de tudo? Será que nossa capacidade humana é tão boa assim que nós conseguimos lidar com as situações sem nenhuma orientação de Deus? Então fica a dica, olha. Se você estiver enfrentando qualquer situação de adversidade, busque a Deus e peça instrução para Ele. Se estiver tudo bem na sua vida, busque a Deus e agradeça a Ele por isso. Ou seja, em todos os momentos, busque a Deus. Todos os momentos se relacione com Deus. Não só pela manhã, não só ao final do dia. Em toda circunstância, em toda situação, em todo momento, busque a Deus. Como de costume, no domingo, o autor traz ali um relato da sua vida particular para nós aplicarmos a lição da semana. E aqui o autor, ele relata que por um tempo ele não tinha uma vida de oração, era inexistente a vida de devoção e oração particular dele. Mesmo sendo membro ativo, mesmo sendo, vamos dizer, um líder de igreja, ele não tinha o hábito de oração. E não se espante, isso é mais comum do que você imagina. Muitos líderes, muitas pessoas que estão à frente na igreja, que estão à frente de cargos importantes, não possuem hábito de oração. Um exemplo marcante para nós é dos próprios fariseus. Eles acreditavam que quanto mais atividade, quanto mais coisas fizessem, mais consagrados, mais especiais, mais tudo eles eram. E eles deixavam de lado a sua devoção pessoal. Eles se importavam tanto com as suas ações, né, com os méritos de suas ações, que eles esqueciam que tudo o que era feito deveria ser feito em nome de Deus e para Deus. Então não buscavam a orientação de Deus e faziam as coisas conforme o seu próprio querer. Durante o estudo desta semana e deste episódio de Conexão Peregrino, nós estaremos falando sobre isso, sobre como hábitos, né, sobre a falta do hábito da oração pode atrapalhar na nossa consagração e, consequentemente, nas nossas escolhas do dia a dia.
Na lição da semana passada, nós tivemos como texto base o texto de Marcos capítulo 1, que mostrou um Jesus em constante movimento, um Jesus em atividade, um Jesus que operava sinais, milagres, expulsava demônios e tinha, sobretudo, uma comunhão íntima com o Pai. Na lição dessa semana, nós estamos estudando Lucas capítulo 6, que mostra um momento ali de um dos confrontos, vamos dizer assim, ou uma das vezes em que se chocou os ensinos e as práticas de Jesus com o que ensinavam e o que faziam os fariseus. Nós encontramos aqui um contexto onde Jesus estava com seus discípulos em um dia de sábado e esses discípulos estavam com fome e eles então colheram algumas espigas para comer. E então o grupo de fariseus chega e acusa Jesus e seus discípulos de estarem transgredindo o sábado. E neste contexto, Jesus então faz uma das declarações mais importantes do seu ministério, onde ele diz que o Filho de Deus também é o Senhor do sábado. Então Jesus, se nós formos olhar com a ótica dos fariseus, cometeu, vamos dizer assim, 2 pecados seguidos. Primeiro se declarou como Filho de Deus e depois como Senhor do sábado, ou seja, dizendo que o sábado era dele. Para os fariseus aquilo foi um grande choque e eles, nós continuarmos a sequência do texto, passam então ali mais uma vez a ficar furiosos com Jesus por causa das declarações que ele fazia. Mas a lição veio trazendo para a gente o contraste entre o ministério de Cristo e as suas ações e o ministério propagado pelos fariseus e as ações que eles tinham. O contraste entre uma fé sincera, verdadeira e realmente conectada a Deus e uma fé cheia de hipocrisias, uma fé cheia de uma falsa religião. E a lição de segunda-feira já traz isso para a gente com o tema Hipocrisia em Foco. E ela fala desse encontro e deste contraste que aconteceu. E ela diz assim, que a mensagem de Jesus, ou o ministério de Jesus, ele era profundamente diferente daquele ensinado pelos mestres religiosos da época. Isso porque o grupo de religiosos, ou como nós conhecemos pelo grupo mais importante deles, os fariseus, eles pregavam uma doutrina, eles pregavam regras, eles pregavam leis que eles não seguiam. Então era um grupo que era mais ou menos assim, faça o que eu falo, mas nem olhe o que eu faço. Só fica no que eu falo mesmo. E a religião de Jesus, ou o que Jesus ensinava, a mensagem que Cristo trouxe, era faça o que eu faço. Sejam meus imitadores, como ele disse. Então, a religião ou a fé que Cristo pregou era uma fé verdadeira, uma fé que pratica aquilo que prega, em contraste com a religião ou com a crença judaica da época, que exigia do povo regras, normas e uma certa ali religiosidade que eles mesmos não possuíam. Eles não tinham, eles não praticavam aquilo que eles exigiam que as pessoas praticassem. Então, quando Cristo ele vem, e nesse contexto específico de Lucas capítulo 6, e ele fala que o Filho de Deus é o Senhor do sábado, então ele mostra uma verdade de que o dia de sábado não era simplesmente para ser um dia cansativo, um dia enfadonho, como os líderes judeus pregavam na época, um dia onde você não podia andar, um dia onde você não poderia nem cuspir no chão, como eles pregavam, como eles exigiam das pessoas. E Jesus vem então e mostra que o sábado ele é um dia que deve ser dedicado ao Senhor. É um dia em que nós estamos a serviço do Senhor para o que ele pediu que nós façamos. Naquela situação específica, os discípulos tinham fome. Eles não tinham comida para comer. Então eles escolheram as espigas e comeram. E o sábado ele é isso. Jesus ele veio para mostrar que o sábado é o dia de você fazer o bem, é o dia de você atender ao necessitado, e não um dia para você ficar preso a regras e, naquele contexto, como eu disse, dos fariseus, a tradições e a normas impostas por homens. Então, o grande contraste entre a mensagem de Cristo e a mensagem judaica, a mensagem dos fariseus é esse. A mensagem de Cristo é uma mensagem verdadeira, uma mensagem que faz aquilo que fala e que cuida das pessoas, enquanto a mensagem que eles pregavam era uma mensagem dura, uma mensagem engessada em tradições e em hábitos, mas que não tinha a presença verdadeira de Deus. Uma mensagem ou uma religião que não tinha a presença de Deus ou o Espírito Santo de Deus conduzindo as ações. Então o contraste é esse, entre a religião verdadeira, a fé verdadeira que Cristo apresentou e aquela religião falsa, e hipócrita apresentada pelos fariseus.
Bom, a lição de terça-feira, ela vem trazendo um pouquinho sobre o ministério de Jesus e o poder da oração, né? O tempo que ele tirava para orar. E durante todo o ministério de Jesus, a gente vê que ele sofreu muito, né? Ele também ele pregou, ele amou, ele curou, mas ele enfrentou diversas dificuldades. E na terra não houve pessoa que sofreu tanto quanto Jesus, né? Ele foi chicoteado, ele foi pendurado numa cruz, ele foi traído, ele foi abandonado por seus amigos, e tudo isso deixou ele também triste, né, e abalado muitas vezes com essas situações. E durante esse ministério a gente vê que Jesus frequentemente ele saía para orar, ele deixava os discípulos, deixava a multidão e ia orar sozinho. A lição ela traz a parábola que está em Lucas 5, 12 a 15, que vai contar a cura de um leproso, quando Jesus curou um leproso. Jesus curou esse leproso e pediu para que ele fosse e não contasse a multidão. E o leproso foi e contou a multidão. Jesus pediu isso porque ele sabia que, a partir do momento que o leproso falasse para as pessoas, poderia haver olhares ruins para Jesus, como dos fariseus que já tentaram, né, por diversas vezes, tirar a vida de Jesus. E em Lucas 15:16 vai dizer assim: Jesus, porém, se retirava para lugares isolados, lugares solitários, e orava. Essa observação ela não é por acaso, é porque, de fato, sempre que havia diversos problemas, né, diversas dificuldades, em vez de Jesus ele ficar ali com os amigos, ter ali o acolhimento dos amigos, ele preferiu o acolhimento de uma pessoa muito maior, que tinha muito mais poder, que era Deus, nosso Pai, e o Pai dele também. O autor da lição, ele traz um texto que eu achei muito interessante, que diz assim: às vezes preso entre as necessidades das pessoas e seu chamado para a cruz, Jesus fugia para o seu altar no deserto, seu local de adoração, onde recebia conforto, orientação e poder para seguir em frente. Então, é claro que ali ele ia receber o conforto dos amigos, mas com Deus ele tinha um momento de refrigério mesmo, um lugar onde ele podia chamar dele, para que ele pudesse também deitar nos braços do Pai e descansar, porque ele havia enfrentado diversas dificuldades, e isso tudo, como seres humanos, a gente se sente abalado pelas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. E com Jesus não poderia ser diferente. Então, só que ao invés dele ficar sozinho ali, deprimido, não, ele ia para Deus, para os braços do Pai, e conversava com o Pai e orava, né, com o Pai. Então isso é muito importante, assim, sempre que a gente tem uma dificuldade, sempre que a gente tem um problema, nós irmos até Deus vai fazer total diferença na nossa vida, assim como fazia na vida de Jesus e fez durante todo o seu ministério. Pois bem, nós temos visto que Jesus Cristo, sendo Deus, ele mantinha hábitos de oração tanto pela manhã como ao final do dia, em situações de adversidade. E isso se demonstra através dos textos que nós estamos acompanhando essa semana, sobre os relatos que nós estamos vendo. Mas não só Cristo. Se nós olharmos a narrativa bíblica, várias e várias personalidades bíblicas, vários profetas, vários nomes importantes da Bíblia também tinham o mesmo hábito de buscar a Deus em todos os momentos. Quer ver um exemplo? 1 Samuel 15, verso 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou-me de seguir e não executou minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então aqui o profeta Samuel, um relato do profeta Samuel passando a noite toda em oração, buscando instruções e orientações de Deus. Não só o profeta Samuel, como nós vemos aqui também o profeta Isaías. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então o profeta Isaías também tinha o hábito de, muitas vezes, passar a noite em vigília, em madrugada em vigília e oração, buscando a orientação de Deus. E o que que isso faz, o que esse hábito faz de diferença na vida de quem o tem? Bom, nós temos mais relatos que comprovam isso. Por exemplo, se você buscar 1 João 4, verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem, e Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, o hábito de buscar a Deus e meditar nas suas palavras e ter relacionamento com ele nos faz permanecermos em Deus e dessa forma recebermos o seu amor e assim agirmos como Deus pretende que agimos. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Então, chegará um momento em que nós precisaremos de todo o apoio e toda a ajuda de Deus. Para isso, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus e no relacionamento com o Senhor. Se nós não tivermos esse alicerce, quando bater a tempestade, a nossa casa que está construída na areia vai desmoronar. Bom, eu gosto muito da parte de quinta-feira da lição, porque ela nos mostra como colocar a lição em prática, né? E primeiro o autor aqui, ele fala sobre uma história de como na infância dele costumava ter vigílias durante a noite toda e que poucas pessoas ficavam, mas os pais deles ficavam, desculpa aí. E ele ficava se perguntando como pode alguém adorar a noite toda. E ele cresceu e ele conta aqui que ele descobriu que algumas coisas ajudam, como sermões e hino, mas o que ele percebeu quando ele fez essa vigília, quando ele orou a noite toda, é que ele conseguiu derramar o seu coração diante de Deus, né? Ele conseguiu ter uma adoração profunda com Deus. Então, ele descobriu, aqui ele conta que uma dica útil para longos períodos de oração. Se você tem receio de passar muito tempo orando, você acha que não vai conseguir, você pode começar aos poucos, né? Como ele diz aqui, ele dá umas dicas para a gente conseguir colocar isso em prática. Então, comece aos poucos, tente aí aumentar a sua oração para 1 hora e vai orando e adorando aos poucos. Você vai perceber como é muito importante ter essa adoração profunda com o Senhor, ter essa verdadeira comunhão com Ele, né? A gente aqui na igreja tem comentado muito sobre oração e adoração, também porque a lição está falando sobre isso nesse trimestre, né? Mas a gente está refletindo bastante sobre isso ultimamente aqui na nossa igreja, principalmente nos jovens, e como a gente vê que é complicado às vezes ter uma rotina, vamos dizer assim, de oração. Às vezes a gente não consegue passar mais que 3 minutos orando. Então, assim, tentar colocar essa prática de orar 1 hora, com certeza vai ser um desafio, mas com a ajuda de Deus tenho certeza que vamos conseguir. E assim, às vezes algumas pessoas, né, ou pode ter acontecido conosco, quem está assistindo, ficar 1 semana sem orar, e aquilo ali vai se tornando uma rotina. E a gente tem refletido muito sobre isso, como é importante não deixar a oração esfriar, né, de certa forma, como é importante ter ela na nossa rotina e praticar ela, né? É muito importante e nós devemos estar sempre com isso em mente. A oração, ela pode mudar a nossa vida, ela muda vidas, né? Então, que a gente não deixe de praticá-la e não deixamos de criar esse hábito, que possamos estar sempre em verdadeira adoração com Deus. Ainda da lição de segunda-feira, ela fecha com uma frase que se encaixa muito bem com esse fechamento que nós estamos fazendo agora de sexta-feira, que diz assim: quando nos lembramos do que Jesus fazia diariamente, será que é de admirar que ele ocasionalmente se retirasse para passar uma noite em oração em seu altar de adoração? Quando nós olhamos os desafios, quando nós olhamos tudo que Jesus enfrentava para pregar a sua mensagem, para trazer a sua verdade ao mundo, não é de se admirar, assim como a lição fala, que ele se retirasse tantas vezes para estar em comunhão com Deus em suas orações noturnas, quando ele passava noites inteiras em contato com o Pai e buscando alimento na fonte principal, que era o Senhor. Então, que nós possamos seguir esse exemplo de Cristo, que nós possamos buscar ter esse relacionamento verdadeiro com o Pai, para assim recebermos força, recebermos preparação para cumprir a missão que nos foi designada neste mundo. Bom, como já foi falado, a gente viu que Jesus, ele se retirava para orar, né? E esse tempo de prioridade com o Pai, esse tempo sozinho com o Pai, fazia diferença durante o seu ministério, até porque ele recebia orientação de Deus para que ele fizesse as atividades do dia, né? Fosse colocando ali as atividades na agenda dele. Então isso era realmente muito importante. E a lição de sexta-feira, ela traz um texto muito, muito legal que eu quero ler com vocês também. O Monte das Oliveiras era o recanto favorito do Filho de Deus para suas devoções. Muitas vezes, depois que a multidão o deixava para o retiro da noite, ele não descansava, embora estivesse exausto com os esforços do dia. No Evangelho de João, lemos:
e cada um foi para sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Então, apesar do cansaço, como eu falei anteriormente, os discípulos eram a família de Jesus, né? Eles estavam ali para acolher Jesus, mas muitas vezes o acolhimento humano não satisfaz o nosso coração. Então, a gente precisa realmente de alguém que tem um pouco mais de poder, né? Que tem todo o poder na realidade. E ele ia para os braços de Deus, ele ficava sozinho com Deus, porque ele realmente precisava daquele acolhimento, daquele apoio, daquele aconchego que às vezes só Deus pode nos dar. Porque a paz que excede todo entendimento, ela só vem de Deus. E era naquele momento, depois de um dia cansativo, depois de um dia cheio, depois de um dia que ele talvez tivesse ouvido muitas coisas de gente muito ruim, ele encontrava naquele lugar de comunhão, naquele santuário que ele tinha com Deus, a paz que excedia todo o entendimento. Bom, já estamos agora finalizando a lição, né? E eu acho que a gente pode entender de que o poder da palavra, que a oração realmente tem poder. E Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele dedicava seu tempo à adoração e buscava a presença do Pai. Então ele se afastava da multidão para se conectar com Deus. Que a gente possa fazer isso também e seguir os seus conselhos e as suas atitudes, né? Jesus buscava a Deus em todos os momentos. Então a gente tem que priorizar Deus e a nossa relação com Ele em todos os momentos. Comunhão com Deus fortalece a nossa identidade. E eu acho que isso é muito importante para que a gente não se esqueça do que realmente é a nossa missão aqui na Terra. A comunhão nos prepara para enfrentar desafios. Então, quando a gente ora, quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente está preparado para qualquer desafio e adversidade que possa acontecer na nossa vida. E para finalizar, a comunhão nos ensina a viver na dependência de Deus. E é isso que nós, seres humanos, precisamos. Depender de Deus e viver debaixo das suas asas. Bom, nós podemos ver essa semana que não basta ter uma vida repleta de atividades, repleta de ações sociais ou de pregação ou de qualquer outra coisa se você não tiver um hábito de oração e de relacionamento. É completamente inútil qualquer outra coisa que façamos se não tivermos hábito e relacionamento com Deus. Exemplo, o próprio Cristo nos deu esse exemplo. Então, ele não nos pede que façamos nada que ele mesmo já não tenha demonstrado através do seu exemplo. E para a gente poder encerrar a lição, para a gente poder meditar no que estudamos essa semana, eu quero deixar a reflexão desse texto. Não se contaminava com a corrupção, era um estranho ao pecado e orava muitas vezes com forte clamor e lágrimas. Ele orava por seus discípulos e por si mesmo, assim se identificando com as nossas necessidades, com as nossas fraquezas e falhas, tão comuns à humanidade. Ele era um poderoso intercessor. Cristo nos deu o maior exemplo, mesmo sem conhecer o pecado, sem ter praticado nenhum pecado, ele orava incessantemente. E nós? Será que podemos negligenciar a oração? Eu quero deixar uma pergunta reflexiva para que a gente possa pensar durante essa semana e entender o que está faltando na nossa vida. Se, depois desse estudo, se nós levássemos realmente a sério o hábito de oração em nossa vida, o quão diferente seria a nossa vida hoje? Medite nisso, reflita nisso e você vai ver que a oração com certeza fará muita diferença na sua vida. Bom, é isso aí, galera. Foi muito bom tê-los aqui. Chegamos ao final de mais esse episódio. Espero te ver semana que vem. Vamos juntos rumo à eternidade.